Olá, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora tem o nosso programa Cidades em Debate, aqui pelo canal 40.1 no Aberto, a nossa TV Unisantos e também o canal 12 da Claro TV. E ainda pelo canal 11 da Claro TV e canal 8 da Vivo TV, transmitido pela nossa TV com Santos também. Nosso programa Cidades em Debate atinge os 9 municípios, né? As 9 cidades aqui da nossa região metropolitana. Então, muito obrigado pelo carinho a você de Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e o pessoal de Bertioga também. Todos são muito bem-vindos aqui no nosso programa. Bom, vamos adiantar alguns dos assuntos que nós vamos discutir hoje aqui, vamos debater. Já vou estar apresentando, inclusive, a nossa mesa de hoje. Novo túnel da Zona Noroeste em Santos foi anunciado, hein? Mais uma grande obra parece que vai chegar na nossa Baixada, principalmente na cidade de Santos. E uma pesquisa do Datafolha diz que 50% da população é a favor das cotas raciais. Então, essa e muitas outras notícias, já no nosso Cidades em Debate. É rapidinho e a gente começa. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano odontológico. Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com desconto de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa à CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Fique muito bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista, acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso, somos digital, somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br. Muito bem, estamos de volta no nosso programa Cidades em Debate. A gente já destaca esse site aqui também, né? O santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus. Esse site, ele obtém o boletim da Covid, né? Em tempo real, da cidade de Santos, mas que também reflete-se para toda a Baixada Santista, né? Dos casos que vem acontecendo e muitas vezes assustando aí a população. Então, para você ficar em tempo real com o que acontece em questão de Covid, é só acessar esse site aqui, tá certo? Bom, vamos começar aqui trazendo a nossa querida doutora Michele Tiziani, ela que é advogada, sempre está conosco aqui no programa, né? No Cidades em Debate. Doutora Michele, seja bem-vinda, tudo bem? Oi, Santiago, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui com você nesse programa maravilhoso. Obrigada mais uma vez pelo convite. Tá certo. Bom, e conosco hoje também vamos trazer ele que já faz um tempinho que não participa do programa, o professor Luciano Simões, né? Ele que é do mercado financeiro, ele que é economista. Professor, como é que você tá? Tudo bem? Muita correria aí ou não? Porque nunca mais apareceu. Tá tudo bem com você? Olá, Santiago, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. E sim, correrias de semestre, de professor, virando agora semestre, muita prova, faz parte aí, tá tudo certinho. Tá certo. E com a gente também o nosso querido Edivaldo Monteiro, ele que é da Acesso Contábil, né? O Edivaldo que é contador aí, atende a Baixada inteira, né? E sempre trazendo grandes notícias, ficou bem ocupado aí ultimamente naquela questão do imposto de renda. Eu estava até perguntando para ele, Edivaldo, será que muita gente não entregou o imposto de renda? Ele falou, Santiago, sempre tem uns atrasados que vão tomar com certeza aquela mordida do leão, uma mordida diferente, né? Uma mordidinha a mais, né, Edivaldo? Não pode atrasar, né, Edivaldo? Tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Santiago. Bom dia, doutor Michele, professor Luciano. De fato, sempre tem os desavisados, vamos dizer assim, entre aspas, que vão acabar arcando aí com a multa, né, de R$164 e se tiver restituição, vai descontar, porque a Receita não paga, né? O valor, tem um processo lá que ela pergunta para o contribuinte se quer que compense, desconte a multa do valor da restituição. Então, é só problema, né? É só problema, de fato.
negócio é se manter em dia, né? Essa que é a verdade. Nessa hora, qualquer coisa, consulte aí o contador, que ele sabe muito bem o que fazer também nesse momento aí. Mesmo você que não tenha declarado esse seu imposto de renda, o contador com certeza é uma ferramenta importantíssima aí para sanar as dúvidas. Bom, vamos começar aqui o nosso assunto e parece que já vem aqui uma notícia muito boa, principalmente para o pessoal que é de Santos, e com certeza atenderá toda a Baixada Santista. A gente tem visto aí que o ex-ministro de Infraestrutura, o Tarcísio Garcia, ele fez um trabalho muito bom, né? Inclusive deixou anunciado aí essa ligação seca entre Santos e Guarujá, com aquele túnel, né, entre Santos e Guarujá, e agora chega um outro anúncio essa semana, que também parece que vem recursos lá do Ministério da Infraestrutura, do governo federal, junto com a Prefeitura de Santos, foi anunciado o novo túnel da Zona Noroeste em Santos. E olha, se acontecer essa obra, eu tenho certeza que muita gente vai ficar feliz. As obras do túnel que vai ligar as zonas noroeste e leste de Santos deverão ter 2 anos de duração, segundo a projeção. Essa estimativa preliminar é da Prefeitura de Santos, que enviou no fim de março a documentação necessária para a inclusão da obra no plano de investimentos obrigatórios previstos com a desestatização do Porto de Santos. Por depender da privatização do complexo portuário, ainda não há um prazo para o início dos trabalhos. O túnel deve ser dividido em 2 partes, com cerca de 1,3 km de extensão. E a ligação será entre a rua Dom Duarte e Leopoldo Silva, no bairro do Marapé, e a Avenida Divisória, no São Jorge, na Zona Noroeste, já divisa com São Vicente, com perfuração do morro. O projeto prevê ainda que o túnel tenha 3 faixas de rolamento, sendo uma exclusiva para ônibus, além de espaço para pedestres e ciclistas. A administração municipal estima que a obra dure 24 meses, mas o período deve ser confirmado com o desenvolvimento dos projetos executivos. O custo da obra está estimado em 536 milhões, com base nas atualizações do orçamento em função do tempo. Em fevereiro, antes da documentação atualizada ser entregue, o valor previsto era de 485 milhões. Bom, independente disso, uma obra dessa viabilizaria muito a vida de muita gente. O que você acha disso, doutora Michele? Fala pra gente, o túnel vem numa hora boa, né? Olha, Santiago, se ele vier efetivamente, porque nós estamos em época de eleição, né? Então, sou igual o São Tomé, só acredito vendo. Na época da eleição surge tudo, né? Surge túnel, pontes, aeroportos, enfim. Mas eu gosto muito do Tarcísio, espero aí que ele cumpra com a sua palavra, e o prefeito também, né? Porque é tudo junto aí, ambos precisam estarem juntos para poder ajudar a população. Tudo recurso que é repassado, que vem para contribuir com a população, é sempre bem-vindo. O túnel realmente é uma obra importante, é uma grande necessidade, né? Tanto o da Zona Noroeste, como do Guarujá lá, né? Que vai fazer Santos e Guarujá. Todas as obras são importantes, sim. A gente realmente está precisando, até porque nós somos uma região metropolitana, né? Então vai beneficiar aí toda a região. Mas é o que eu te falei, né? Em época de eleição, a gente escuta tanta coisa, esse túnel aí do Guarujá com Santos, a ponte, Santos, Guarujá. Há quantos anos nós estamos ouvindo isso? E sempre volta na data do ano de eleição. Então, é preciso que a gente, agora, neste ano eleitoral, vote efetivamente nas pessoas certas, para que a gente possa concluir aí essas promessinhas que vêm sendo feitas todo ano de eleição. E, olha, eu vou dizer também, né, doutor, é feita pelos governos, tanto federal quanto estadual, que já passaram por aqui, né, nessa época toda, mas é realmente promessas que a gente vê, promessa e mais promessa. Agora eu pergunto aqui, Luciano, de todos esses governos, pelo menos parece ser o mais sério, né, para poder fazer esse tipo de obra, até porque a gente viu que o Brasil, quando o Bolsonaro assumiu, tinham 19 mil obras paradas, né, não concluídas. E obras já de 30, 40 anos atrás, quer dizer, não é nem culpa do governo anterior, já venham acumulando, né, várias obras. E a gente vê lá uma obra que todo mundo achava que não ia ser concluída, a transposição
do Rio São Francisco, e ela foi concluída. A gente vê outras grandes obras aí pelo Brasil, de uma certa complexidade, que o povo também estava que nem a gente, né, com a questão do túnel, de não acreditar que viria essa obra, e a gente viu elas serem concluídas. Agora, você acha que isso ainda, claro, como a doutora Michele falou, é um ano político, você acha que isso aí vem num tom ainda de discurso eleitoral, ou você acha que vem mais naquele discurso de benfeitoria mesmo? Bom, a própria situação da Prefeitura de Santos, né, a gente viu o exemplo do que foi a movimentação de obra na saída da cidade. Ficou bonito, ficou bem feito, né, é realmente dentro da logística necessária, e a região ali da Zona Noroeste necessita, né, há muitos anos, de uma logística diferenciada e também de uma questão da questão pluviométrica ali, né, as chuvas e tudo mais atrapalha muito a região, com moradores tendo as suas casas invadidas por água, aquela coisa toda. Então, um dos conceitos econômicos que a gente tem que levar em consideração é, primeiro, essa verba, que é uma verba vultuosa, né, nem sei o tamanho, mas uma obra desse porte, né, para 2 anos, essa verba, ela estava na nossa LDO, ou seja, nas diretrizes orçamentárias que o governo, tanto estadual, quanto federal, quanto municipal, já estavam estimando isso. Ou seja, se ela não estiver, aí eu vou, né, até conforme a própria doutora Michele colocou, eu acho que é um pouco mais ali daquela balela política, né? Sim, o governo desse ano é um pouco mais sério, graças a Deus a gente está tendo condutas, né, diante desse cenário de obras que realmente estão sendo comentadas, colocadas, construídas, inauguradas. Então, a princípio, realmente eu tenho gostado, né, desse movimento, da seriedade do prefeito, principalmente aí dessa linha de direita, como a gente costuma dizer, independente de ser o Bolsonaro, né, a linha econômica, ela se faz do quê? Do orçamento e dos gastos previstos. Agora, o quanto vai vir do orçamento do Estado ou da União para essa obra? A gente tem que lembrar que algumas verbas, né, quando são de grande porte, elas são cotadas antes para depois serem realmente alocadas em seus projetos, né, que já estavam ali previstos. Agora, pensando positivamente, vindo essa grande obra do túnel, vai ser maravilhoso, porque no conceito econômico, toda vez que eu coloco uma obra, eu estou pondo pessoas trabalhando, uma grande quantidade de mão de obra. Nesse momento, né, vamos só pensar no conceito mais simples, a geração de mão de obra, emprego e renda, que na sequência, consequentemente, vem. Por quê? Porque essas pessoas estão lá trabalhando, precisam parar, almoçar. Imagina o comércio local ali, servindo o almoço, seja aquela tiazinha do café da manhã ali, que vai, né, servir um pão com manteiga, seja um restaurante local, enfim, você tem pequenas movimentações comerciais que vão, durante esses 2 anos, né, se aproveitando desse bom momento ali da reforma. Então, eu sou a favor, e tomara só que no conceito, né, das obras públicas, esses valores vultuosos ali, que é necessário, até uma obra dessa, já tivessem sido colocados, né, nas diretrizes da União ali no ano passado para esse ano. Eu entendo perfeitamente o que você está falando, Luciano, e concordo, né? Mas vamos fazer uma conta rápida aqui. Ao entorno que a gente vê ali da Zona Noroeste, quando foi construída, bem lembrado, a entrada de Santos, né? Que também era um sonho do Santista, e agora estão sendo feitos lá os piscinões também, justamente para conter aquela questão de enchente, que é só o que falta agora para realizar a obra e ficar 100%. Agora a gente vê o entorno, desde aquela ponte lá do Jardim São Manuel, né? Que vai descer ali no Mangue Seco, a gente vê que aquela área toda foi reurbanizada, né? Foi reconduzida, reestudada, até para o deságua ali na Jovino de Melo. Né? Então a gente já vê que existe uma estratégia da ligação do trânsito para alguma coisa que vai acontecer. E dá de cara com justamente o tal do túnel. Né? Se o túnel sai, ele completa todo aquele eixo dessa obra aí que foi feita ali, aí sim, tem o porquê, né, de toda aquela obra. Então, acho que já é um estudo que está vindo aí. É porque a gente fica muito com o pé atrás, né? Cá entre nós. Eu tenho 54 anos e eu ouço falar disso aí já faz, eu acho que quando era muito molequinho, quando eu me entendo por gente. E até hoje
a gente vê que nada aconteceu, e como a doutora Michele falou, só nessas épocas é que aparece mesmo ali, né? Ou quando o cara é governo de estado, o cara vai sair para presidente, é que a gente ouve, vai vir o túnel, né? Vai vir os dois de uma vez. Esse papo já vem há muito tempo. Mas agora parece que está vindo mesmo, né? Pelo menos pelo contexto que a gente está vendo, né, o Edivaldo? Parece que agora vai, ou não? Eu acho que o consenso que existe aqui é entre os convidados, né, que concordam que parece ser mais uma balela política, né, de momento político, em que aí sim se fala de obras faraônicas, de tudo que é porte para que a sociedade, a população, sobretudo no caso mais de Santos, né, se veja enamorada aí pelo atual governo da cidade de Santos. Você falou de tempo, 30 anos que se fala disso, Santiago, a respeito desse túnel que liga a parte ali do Noroeste com o centro de Santos, cortando tudo. Sem dúvida, se isso vier a acontecer, apesar das nossas dúvidas, né, do nosso ceticismo aqui a respeito dessa questão, vai desafogar, sobretudo, aquela questão da entrada de Santos, né, evitando o fluxo de carros, tanto na ida como na vinda, né, deixando uma coisa, uma via quase que exclusiva naquela região, o que vai ser muito bom. Agora, o que me preocupa, sobretudo, são os custos apresentados, né? Nós temos aqui o professor Luciano, que pode falar com mais propriedade sobre essa questão, que, veja bem, na tua pauta você traz aí que atualmente o custo está orçado aí em 536 milhões. A coisa de 5 meses atrás estava em 485 milhões. São aí mais ou menos 150 milhões de diferença em pouco mais de 6 meses, em pouco mais de 5 meses, né? Isso me preocupa bastante, porque nós temos que mudar essa questão, ou esse paradigma de construção de obras no nosso país, que apresenta uma despesa hoje X e daqui até o final dela ela gastou-se 10 vezes mais. Quer dizer, eu bato sempre nessa questão, que é a falta de gestão, né? É sabido, tanto a doutora Michele como o professor Luciano sabem disso, as obras lá fora não são feitas dessa forma, né? Existe um seguro que sobretudo, administra essa questão dos custos para saber onde é que está se gastando, onde é que não está. Tá? Isso é muito preocupante, porque quem paga somos nós, não é? Mesmo que da região metropolitana aqui, a inserção de dinheiro aí federal, né? Portanto, todo o país paga essas obras, né? Então, isso não faz sentido, né? Isso é muito preocupante, né? É o meu ponto de vista sobre essa questão, mas espero que venha, de fato, espero que venha. Que a gente vê aí justamente essas obras, né? Várias delas sendo feitas, inclusive até esqueci de mencionar aquela estação de bombas d'água, né? Que está sendo feita lá na Zona Noroeste também, justamente para livrar a região toda dessas enchentes. Porque não adianta você ter toda a malha feita, a logística feita, e tem enchente em dia de chuva, né? Ou então quando a maré subir. Então a gente vê que existe aí um preparativo mesmo, parece que dessa vez está sendo muito bem pensado e caso não seja realizado agora, que em um curto espaço de tempo, aí nos próximos 5 anos, a gente possa ver o começo de alguma dessas obras, né? Mas, pelo que estão dizendo aqui, foi anunciado, só depende agora de uma autorização do Porto, né? Para que possa ser feito essa questão do túnel. Então, vamos torcer aqui de pé junto para que as coisas realmente aconteçam, porque a gente quer muito poder passear por esse túnel aí também, né? Porque isso aí vai ajudar muito, porque hoje, para você ter uma ideia, a pessoa que vem da Zona Noroeste para a Zona Leste, se ela está ali na Caneleira e ela quer ir para o bairro do Marapé, ou ela vem pelo morro, dá essa volta toda, ou então vem pela saída de Santos, quer dizer, vem pelo outro túnel, né, para poder chegar, dar uma volta praticamente na metade da cidade, aí para poder chegar um trajeto que, segundo dizem aqui, de 1.300 metros, né, de 1.300 metros. Bom, vamos trazer aqui outro assunto, mas antes eu gostaria de convidar todos que estão nos assistindo, né, para que façam parte aí das nossas redes sociais. Estamos aqui no Facebook, Cidades em Debate, também no YouTube, Cidades em Debate, e no Instagram, Programa Cidades em Debate. Você pode ser um seguidor. E lembrando que no Facebook, diariamente,
diariamente a gente posta sempre algumas pautas, né? Na qual vai ter no programa para a gente poder debater. Então, sempre você entrando lá no nosso Face, você vai estar sempre inteirado com os assuntos aí da nossa região, do Brasil e do mundo. Eu agradeço desde já e reforço esse convite. Agora está chegando aqui uma matéria, e essa matéria, com certeza, ela traz aí muitas divisões de opinião, vamos dizer assim. É uma pesquisa, né, que saiu aqui, segundo o Datafolha apontou, 50% da população brasileira é favorável às cotas raciais nas universidades públicas do país, enquanto 34% são contra, 12% não sabe e 3% são indiferentes. O índice chega a ser de 60% entre pessoas que têm filhos matriculados em escolas particulares, justamente a parte da população que não se beneficia dessa política pública. A aprovação também é maior entre as pessoas que consideram o governo do presidente Jair Bolsonaro como péssimo, que é um total de 57% segundo a pesquisa. Já os brasileiros que consideram o governo atual como ótimo, que são 34%, são contra as cotas raciais. O levantamento foi realizado em março de 2022 com 2.090 pessoas, com mais de 16 anos de idade e em mais de 130 municípios do país. A lei de cotas foi aprovada no Brasil há 10 anos. A legislação exige que as universidades públicas incluam vagas exclusivas em suas seleções para pretos, pardos e indígenas, de acordo com proporções dessas populações em cada estado. Bom, vamos saber aqui, doutora Michele, essas condições aqui parece que favorecem algumas etnias, né? Como é que é esse negócio? A Constituição diz que o brasileiro é igual perante a Constituição, todos nós somos iguais, aí existem as cotas, de repente procede isso, não procede? Estão esquecendo algum grupo ou não? Qual a sua opinião? Olha, Santiago, de fato, a Constituição declara que todos somos iguais perante a lei, mas nós sabemos que existe sim o racismo, né? Existem muitas pessoas que não agem como deveriam agir, né? Nós temos uma dívida eterna com os negros, afinal de contas, teve aquela época da escravidão, né? Infelizmente, mas eu acho que nós temos uma dívida sim com os negros. Porém, as pessoas precisam ter mais consciência. Hoje, nós já estamos no século XXI, outra época, né? Nós temos aí a Constituição, que é uma lei que nos torna iguais uns aos outros. Então, eu entendo que de início, né, há 10 anos atrás, vamos pensar, eu acho que essa lei deveria ter sido feita antes, até para que as pessoas possam entender e se conscientizar de que todos somos iguais perante a lei, ela seria válida, assim como a cota das mulheres, né, nos partidos, para a política, ela foi, de fato, importante, até para que as mulheres tomassem consciência do valor da mulher na política. Então, assim, eu entendo que tudo tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim. Quando você coloca uma cota para a mulher, para o negro, eu acho que você está dividindo aí as pessoas e você não está tornando as pessoas iguais perante a lei. Então, eu fui a favor na época para que as pessoas possam ter consciência, mas hoje eu entendo que não. Eu entendo que todos somos iguais e as pessoas têm sim que ter consciência de que não existe diferença entre mulher e homem. Existe diferença física, lógico, né? A mulher é diferente do homem, de pensamento, mas em questão de ser humano, somos todos iguais e as pessoas precisam ter consciência e obedecer à Carta Magna do nosso país, que é a Constituição Federal. Então, eu não sou a favor, não por uma questão de racismo, nada disso. Eu acho que as pessoas elas têm que cumprir com a lei, que é a nossa Carta Magna. Então, assim, nós temos uma dívida, sim, com os negros, mas as pessoas precisam ter mais consciência e amor ao próximo. A doutora entendeu perfeitamente o que eu quis dizer aqui na minha pergunta, justamente foi isso, né? Porque, na minha opinião, com esse negócio de cotas, parece que já estão deixando de lado uma série de pessoas, né? Os próprios negros mesmo, né? Ah, é só cota. Mas não é cota.
todos são brasileiros, então o governo tem que dar o quê? Uma condição igual para brancos, negros, pardos, índios, né? Para o público GLBTQIA+, todos esses segmentos. Porque se a gente for ver em questão de direitos por cota, então esse público homossexual também teria direito, um exemplo, todos eles teriam direitos. E a gente tem que falar como brasileiros. Se a gente vive nessa miscigenação, então a gente tem que ter condições de todos terem aí a mesma oportunidade de estudo, de aprendizado, enfim, de ir para o mercado de trabalho. Aí sim a igualdade. E, ao mesmo tempo, eu entendi perfeitamente o que a doutora falou, que isso foi implementado lá atrás, mas parece que até hoje não virou, porque existe muito preconceito, né, em todas essas áreas. Mas será que essa ainda continua sendo a saída, ô Luciano? Será que isso já não divide ainda mais esses grupos que são tão divididos? Concordo que há essa divisão, né? Do meu ponto de vista, o problema ele está em algo que não está sendo colocado de fato nessa lei, ou muitas vezes, né, por talvez politicagem, né, naquela época se aprovou algo nesse sentido. No meu ponto de vista, as questões sociais são muito mais impactadas. Então, quando você pega, né, o que hoje nós temos, né, de fato entre as pessoas, é uma divisão das questões econômicas, né, os ricos, os pobres e esse grande abismo entre eles. Quando você vai a favor de uma diminuição dessa diferença, você está falando de uma evolução acadêmica, você está falando de uma base de estudo. E aonde você consegue essa base de estudo? Em boas escolas, né? A escola pública, ela tem, né, temos aí, historicamente, a USP, a Unicamp, grandes universidades do nosso país, que sim, possuem uma quantidade de vagas, né, e são destinadas a todos aqueles que conseguem ter um grau ali de entendimento e fazer a sua prova. Então, o que eu iria lá atrás seria o quê? A chamada cota social. A cota social, ela vai lá, identifica através realmente de um trabalho das prefeituras, cadê essa pessoa? Essa pessoa mora onde, recebe o quê, vem de que pais, né? Pais separados, é adotivo, veio de uma dificuldade, tem situação de flagelo ali por conta de abandono, enfim, a cota social, seja preto, branco, amarelo, azul, seja da cor que for, isso já não tem mais condição de ser levado, né, aos momentos atuais. A gente já viu até aquela velha, tá hoje disponível aí nas redes sociais, aquela situação, não lembro qual a revista na época, que colocou duas gêmeas e uma foi considerada para cota e a outra não. E são duas gêmeas. Né? Uma foi para a cota racial e a outra não. Peraí. Então, qual foi o parâmetro? Né? A gente vai ter que ter uma escala de cor, né? Por do lado da pessoa. Ah, você está um pouquinho mais moreno, você é aprovado. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, não se tem mais isso. A própria questão da genética, geneticistas, eu já ouvi falar a respeito disso, as possibilidades, né, de sair uma pessoa mais escurinha, mais branquinha, isso não tem mais a ver o cabimento com questões de cota. Do meu ponto de vista, a cota social seria, por fim, o grande resolvedor. Por quê? Porque você está indo direto da onde é o problema. Né? Ah, é preto, branco, é a cor que for. Onde você mora? Que situação que você tem? Né? Ah, eu tenho uma condição que eu moro só com meu pai, eu trabalho, minha mãe é acamada, é uma senhora. Tem que ver essa condição. A pessoa ela tem condição, pode pagar? Então, tudo bem. Agora, não pode pagar? Vamos abrir esse leque. Né? Aí sim, programas, cotas, financiamentos, e não somente a cota, porque a cota ela é uma vaga. Né? Eu estou falando até ir além, no caso ali, de uma linha de crédito, um financiamento, uma coisa um pouco mais, né, com amplitude, porque quanto mais educação você alcança essas pessoas, né, em grau de fragilidade social, você consegue tirar elas dessa situação, dar um estudo e depois, né, levar elas para o mercado de trabalho. Aí sim, agora, você deixa uma questão, talvez, do meu ponto de vista, desculpe os demais, mas do meu ponto de vista, uma questão que lá atrás foi de politicagem para observação e ganho de votos, talvez, né, por toda uma bandeira bonita, mas que hoje eu acho que não faz mais sentido. A grande luta das pessoas hoje em dia é realmente questão social. A gente está vendo aí a pandemia, né, que vai e volta e a gente fica, né, à mercê de situação de trabalho, emprego e renda.
E isso abrange a todos, seja você branco, moreno, azul, amarelo, a situação econômica ela abrange a todos. Então, se a gente não olhar com um olhar realmente de uma questão social, da necessidade social, da onde vem, coloque o pessoal lá da prefeitura, da assistência social para fazer um levantamento, pronto. Né? A gente consegue ali, até o meu ponto de vista, abranger, né, muito mais pessoas em estado de necessidade para visualizar aí um estudo acadêmico e, sim, né, um futuro melhor de emprego e renda. Inclusive eu tenho até um depoimento da minha própria família. Minha filha, Renata, mais velha, quer dizer, ela é da minha cor, né? E ela foi estudar, ela passou na USP, né? Isso já está formada já como engenheira de alimentos. E quando ela chegou na USP, é justamente isso que o Luciano está falando, o professor Luciano está falando. Ela chegou numa roda lá de amigos, aí ficava naquela brincadeira de um jogar o papel pro outro, aquela bolinha de papel, para dizer de onde veio, quem é, para um conhecer o outro, né? Onde você estudou. Então, eu estudei no Mackenzie, estudei no Objetivo. Aí a bolinha caiu para minha filha. Onde você estudou? Eu sou de Santos, eu estudei no Primo Ferreira. Primo Ferreira? Onde que é esse colégio? Ninguém conhece. Primo Ferreira, né? Um colégio estadual aqui da cidade de Santos, ali no Canal 2. E quando ela falou o que era um colégio estadual, o professor entrou no meio. Ele falou: olha, eu vou falar uma coisa aqui. É incrível, mas você aqui é uma mosca branca. E a USP, ela foi feita justamente para pessoas como você. E o que a gente vê aqui é uma outra realidade. Pessoas que 80% das amigas dela, por terem passado no vestibular, ganharam carro. Quer dizer, essa condição. Então é isso que eu falo. Se a gente continuar nesse negócio de cota, o negro vai ser sempre o pobre da história e o branco vai ser sempre o rico da história. Vamos falar o português bem claro, não tem que dar volta. Então tem que ser algo igualitário. Por isso que eu toquei no assunto, doutora Michele, da Constituição. Na Constituição, todos os brasileiros são iguais. Isso não quer dizer que aí já é uma outra esfera, o preconceito que existe, que a gente tem sim esse dever com os negros que vieram aqui, serviram. Aí muita gente fala, mas os negros que estão aí hoje, esses aí nem trabalharam na lavoura, por que que eles têm que ter a mesma condição daquele que era o escravo? É a vontade daquele que era escravo. Ou você acha que um avô seu, um bisavô seu, ou então uma pessoa que é da sua família não vai querer que você seja incluído em vez de ser excluído? Claro que vai querer. Então, pela vontade que, com certeza, todos eles teriam, é que tem que ser abraçado essa gama aí. Mas não desse jeito. Isso aí está muito esquisito. Esse negócio de cota, eu acho que só separa mais as pessoas. A gente está numa questão aqui, né, o Edivaldo? É de trazer as pessoas para que elas se abracem como um todo, não é? Com certeza o que está sendo criado é uma segregação, né? Porque, tu veja bem, o artigo 7º da Constituição, do qual nós estamos falando agora, ele diz assim, ele é curtinho, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção. Aí. Tem direito e igual proteção na lei. Então, o que a gente vê hoje, nos nossos tempos, é um pano de fundo para mostrar a incapacidade nossa política de criar condições para dar estudo para todo mundo, porque todo mundo é igual perante a lei, pelo menos é o que diz a lei. E é uma falha também do judiciário, já que hoje o judiciário se mete tanto na política do nosso país, de cobrar dos políticos, né? Porque, tu veja bem, olha, na última Copa que o Brasil, que foi aqui no nosso país, foi feito os estádios belíssimos, de primeiro mundo, não é? E aí nós tivemos um ex-presidente da República defendendo, tivemos aí um jogador de nível de seleção dizendo que não se faz Copa do Mundo com hospitais, né? Nem com escolas. E aí a gente vê esse problema aí, né? Então, o que a gente vê, a leitura que eu faço é justamente isso, para esconder a incapacidade política do nosso país, né, do nosso legislativo, né, e aí eu falo legislativo nos 3 âmbitos. É fácil falar essa questão de cota, né? Agora, isso é uma coisa, né? Mostrar essa bandeira bonita de igualdade, aquela coisa toda, parece ser bonito. Porém, vai ver na prática como é que é. É como o exemplo que o professor Luciano deu aí das gêmeas. Eu vi essa matéria também, tá? Mas, na realidade, é uma incapacidade política de poder gerir a coisa pública, né? E aí criam esses planos de fundo
para que, na realidade, criando aí uma segregação entre os brasileiros, né? Porque dívida, se nós formos pensar dessa forma, nós temos uma dívida também com os índios, né? Na qual nós roubamos a terra deles, né? Tá? Isso é uma questão histórica, enfim, é a evolução da sociedade, vamos chamar evolução, né? Mas é um pano de fundo para esconder a incapacidade, porque para que haja bons profissionais na área da advocacia, na área da economia, na área da contabilidade, das todas as ciências, a prioridade tinha que ser a educação, para dar educação para todo mundo, para que aquele que queira ter uma vida acadêmica, entrar numa vida acadêmica, né, tenha condições, né? Mas, infelizmente, não é isso. Então, é muito mais fácil criar esse pano de fundo. E o que, para mim, também, para finalizar, é que isso é um claro desrespeito à Constituição, porque, à medida que se cria essa questão de cotas, né, está desrespeitando a Constituição, não dando importância nenhuma ao artigo 7º, em que diz que todos somos iguais perante a lei, enfim, tá? É um pano de fundo, né? E a gente engole isso aí, deixa e fica discutindo na realidade, não toca na coisa como deve ser tocado, né? E nessa pesquisa a gente nota que, será que era necessário colocar quem é a favor ou quem é contra o governo numa pesquisa de gênero? Porque a gente está vendo aqui, na pesquisa, estava dizendo lá que pessoas que estão em escolas particulares, aí entra no que a gente está falando, né? Pessoas que estão em escolas particulares, elas acham que sim, deve ter sim esse favorecimento, né, das cotas raciais. Agora, quem votou no Bolsonaro, quer dizer, então aí já começa também aquela questão da formosura da pesquisa, né, que vem do Datafolha, que vem surpreendendo ultimamente. Então, será que essa pesquisa está certa? É desse jeito que foi bolada? Porque se é a questão de financeiro, se é a questão de cor, se é a questão do que acha, aí tudo bem. Agora, trazer a questão política, você concorda com isso, doutora Michele? Ou você acha que não foi desnecessário? Santiago, eu concordo plenamente. Acho que está muito baixo o seu som, doutora. Acho que agora vai. Melhorou. Eu concordo plenamente. Eu acho que a Datafolha não serve de exemplo para ninguém. As pesquisas dela nunca são reais, as pesquisas. Então, assim, ela sempre tende para o lado esquerdo, né, da política. Então, eu entendo que não havia necessidade de colocar a política no meio dessa enquete, já que ela queria fazer uma enquete sobre o racismo. Eu acredito que as cotas, sim, é um movimento racista. Se todos somos iguais, como o professor Luciano falou, todos temos que... Eu acho que baixou de novo o som, doutora. Acho que é algum mau contato, alguma coisa assim. Bom, finalizando, então, eu entendo que a Datafolha não é eficiente para fazer as pesquisas, ela sempre tende ao lado esquerdista, tentando prejudicar, ainda mais nesse momento político. Eu acredito que essa pesquisa não é séria, não é real, vinda da Datafolha. Que fica tendencioso pelo que a gente vê aqui, né? Porque parece que aquele negócio estão dando mais notoriedade ao racismo que existe, que a gente sabe que existe, do que a verdadeira pesquisa, né? Que é importante a gente saber também essa questão de cota, né? Essa que é a questão. Bom, vamos continuar aqui o nosso programa. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar um gole d'água rapidinho e na volta a gente já traz aqui o nosso querido Maurício Araújo. E o Maurício Araújo vai trazer aqui o nosso Momento Câmara. Então, daqui a pouquinho tem o Momento Câmara. Vamos tomar um gole d'água. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico. Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com desconto de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais.
Bom, Maurício Araújo trazendo o Momento Câmara. Vamos ouvir. Santiago Pérez, tudo bem? Olha lá, Santiago, as notícias que eu trago hoje da Câmara Municipal de São Vicente e Santos. Rapidamente em Santos, né? O Executivo encaminhou um projeto de lei, uma solicitação, né, de autorização para fazer o asfaltamento no entorno do Orquidário. Ali no Orquidário, para quem conhece, né, e sabe, é o paralelepípedo ainda, né? Aquelas pedras que estão no chão de paralelepípedo, muito escorregadia em dia de chuva e também excesso de barulho, ruídos, né? Então a vizinhança está pedindo ali o asfaltamento. Tecnicamente eu não sei se precisa de autorização para fazer o asfaltamento, né? De mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal pedindo autorização, ou se o entorno é tombado, aí eu não saberia dizer, mas está em tramitação esse estudo de asfaltamento no entorno do Orquidário, tá? Bom, é importante, né? Melhora ali o trânsito, facilita. Uma outra coisinha rápida também, olha, já está disputada a futura eleição lá do presidente da Câmara Municipal de Santos, já tem 6 candidatos, hein? Olha, vai ser forte essa disputa agora para o final do ano, hein? O pessoal já está se articulando, né? Que nem São Vicente, que já votou com vários meses de antecedência, Santos também já está se articulando. Lá em São Vicente, lá em São Vicente, um projeto de lei bem interessante, viu, Santiago? Instituir o ensino de educação física inclusiva. O que seria isso, educação física inclusiva? A educação física inclusiva é voltada para as crianças e adolescentes que possuem deficiência ou necessidades especiais, algum tipo de deficiência ou necessidade especial. Lembrando que existe uma quantidade gigantesca, né, de esporte adaptado, tendo em vista aí as Paralimpíadas, né, que a gente assiste pela TV, né, vôlei sentado, futebol de cego, e assim vai, um monte de atividades, né. Então vamos esperar que essas atividades sejam passadas para essas crianças e adolescentes no dia a dia da educação física da escola. Aí vem a pergunta, o projeto de lei fala, na redação, obrigatório para as escolas municipais. Mas por que só para as escolas municipais? O projeto de lei é para o município, né? Então que se atenda as crianças da rede estadual e que se atenda as crianças da rede particular de ensino também, não só para o município, né? Então é isso aí, um belo projeto, mas eu acredito que tem que ser um pouco mais amplo, tá bom? Para as outras redes também. É isso aí, Santiago, um abraço! É o Maurício Araújo trazendo aí o nosso Momento Câmara. Bom, vamos saber aqui dos nossos convidados, então. Ô Luciano, o que você achou? Vamos falar do primeiro assunto aqui. Santos, parece que a Prefeitura acolheu o pedido da Câmara Municipal, né? Encaminha, então, a solicitação para o asfaltamento ali da região do Orquidário, para que o serviço seja realizado, ou seja, tirar os paralelepípedos, né? Porque parece que a rua de paralelepípedo ainda ela traz assim ela traz uma insegurança em questão de acidentes, em questão de trânsito mesmo, muito escorregadio, fora o barulho que faz para quem mora no entorno. Como é que você vê? Você acha que é válido isso aí ou não? Olha, eu falo até com propriedade, viu, o querido Santiago? Perdão aqui pela... eu falo até com propriedade. Eu morei naquela região, né? E eu passava muitas vezes ali. Realmente, dia de chuva é complicado, então tem todo o porquê realmente defendo aí a ideia, se faz necessário. Eu só fiquei com dúvida, conforme até o nosso próprio colega comentou, se fazia necessário, né, ter um projeto para isso. Eu acho que era uma questão só de ligar lá para os departamentos, né, da parte de trânsito e fazer ali o asfaltamento. Não achei que precisava fazer, né, tamanha burocracia para isso. Mas olha, se fazer necessário realmente na região e se houver, né, será realmente de boa condução ali. Entendi. Ô, Edevaldo, esse asfaltamento ali, eu já vi vários acidentes ali, né? Diga-se de passagem, eu moro perto, inclusive, mas eu não tô nesse abaixo-assinado, não, porque eu moro mais perto aqui pro Canal 1, né? Mas a gente vê ali, em vez de quando eu passo ali na padaria, Orquidário, para tomar um café, e dia de chuva a gente vê carro escorregando direto ali, né? Fora batida na hora da curva, carro que perde o controle. Tem aqueles que muitas vezes são apressadinhos também, né? Isso aí colabora. Mas a questão de segurança é sempre bem-vinda, né? Thiago, eu concordo sim. De fato, tem que sempre
ocorrerem melhorias, né, com referência ao trânsito, sobretudo, para que haja fluidez. Porém, uma coisa que me preocupa é a questão vamos chamar assim, a palavra que me vem à mente agora nesse momento é a questão ecológica, né? Eu acho que deveria se procurar tecnologias melhores, porque o que está acontecendo é que o nosso solo está se tornando muito impermeável, né? Esse tipo de paralelepípedo tem aquelas separações entre eles, né? Aqui em São Vicente teve uma época que colocaram aqueles hexágonos, né? Que permitem que a água penetre no solo, né? Então, se fizer um estudo, vai se detectar com muita facilidade o aquecimento, por exemplo. Mede agora, por exemplo, ainda que vão fazer agora em redor dali, eu também conheço aquela região, e meça daqui, após o tempo que estiver pronto. Você vai ver que vai haver uma diferença de temperatura. Por quê? Porque o solo não vai absorver naturalmente, né? E vai ficar sujeito a escoar a água para os lugares devidos, né? O que a gente sabe que é uma grande dificuldade, tanto aqui em São Vicente, como também em Santos, né? Porque a chuva, quando ela é pequena, é o que o Edivaldo está falando, né? O próprio paralelepípedo ali, aqueles espaçamentos que tem entre um e outro, ele acaba absorvendo, né? Agora, se asfalta tudo, mesmo a menor chuva, ela já não entra, né? Ela já empoça. Aí, no caso, vai precisar de uma galeria boa ali para escoamento da água, né? Isso é complicado. Ô, doutora, já derrapou alguma vez por ali ou não? Olha, nunca derrapei, mas já peguei bastante quantidade de água ali, né? Volume de água quando chove. Então, acho que até por isso ainda não foi trocado o paralelepípedo, porque aqueles vãos, né? Eles sugam a água acaba indo para a terra. Então, precisa ser feito efetivamente, eu concordo com os dois amigos aí que estão falando, professor, Edevaldo, porque é preciso ter consciência, não jogar o asfalto em cima do paralelepípedo, que é um grande erro isso, né? E verificar a melhor opção para o meio ambiente, até porque ali tem o orquidário, né? Então, a gente também precisa, tem o próprio morro em si, tem aqueles canais ali que passam água, então é preciso efetivamente fazer um estudo e pensar no meio ambiente antes de passar o asfalto ali, porque ali gera muita quantidade de água, né? Quando chove. Então, eu acredito, né, é minha opinião, que até por isso ainda não foi trocado o paralelepípedo. Mas é importante que tragam aí pessoas especializadas no assunto e não joguem aí o cimento por cima do paralelepípedo, até porque seria um serviço sujo, né? E temos que pensar, sim, no meio ambiente. Obra por obra, só por agradar, não. A gente tem que pensar, sim, na evolução, nos carros, mas nós temos que pensar na própria vida, na nossa, dos animais e no... Tá certo. E aquela questão também, né? Já que vão fazer a obra, não é só asfaltar, né? Conforme nós estamos falando. Tem que fazer aquela obra de drenagem, porque ali, quando a chuva é grossa, enche ali também, né? A gente nota que empoça bastante água, como a doutora falou, e mesmo sendo paralelepípedo, fica difícil da água escoar. Agora, se for asfalto, se não tiver uma obra aí de escoamento ali por baixo, né? De drenagem, então, realmente, eu acho que não vai adiantar muita coisa, não. Vai trocar o 6 por 12, né? Porque vai ficar pior, essa que é a verdade. Porque depois que asfalta, para a água ir embora, demora muito mais também, né? Essa que é a questão. Agora, tem aqui um projeto de lei, agora em São Vicente, que institui o ensino de educação física inclusiva para pessoas com comorbidades nas escolas, né? Porque a gente sabe hoje que quando tem educação física, parece que as pessoas que têm comorbidades ou que têm algum problema, né? O próprio médico pede para que não faça aí o exercício físico, porque precisa de uma pessoa mais especializada, é uma outra área, né? Como é que você vê isso, Luciano? Você acha que isso é bacana? Vamos lá. Toda vez que tem algum projeto sobre educação, eu sou super favorável, não tem como negar, né, como professor. Foi muito bem colocado, inclusive, os exemplos que nós temos hoje. Nós temos as Paralimpíadas, ou seja, se já temos um movimento mundial de atenção sobre essas pessoas com as suas deficiências e
carregando todo aquele estigma de superação, que coisa mais bonita, também dar essa opção, sim, para as pessoas, né, ou os futuros alunos que puderem, né, participar desse tipo de movimento. Eu concordo, apoio e dou aí realmente meu voto de positividade realmente que aconteça, mas conforme, né, também colocado, é para todos, né, não tem essa de somente nas escolas municipais, não, as escolas públicas, as escolas municipais, né, sim, estão dando o primeiro passo, mas, poxa, vamos fazer isso nas escolas privadas, né, existe, eu acho que só um detalhe, estará preparado este profissional, né, me surge a dúvida aqui, estará preparado este profissional para atender essas necessidades de diferenciação, né, conforme os novos esportes ou essas modalidades assim, né, necessitam? Então, fica aqui a minha dúvida, se de repente aí os conselhos de educação física não deverão, de repente, fazer cursos ou preparatórios, né, de adaptação para esses profissionais, a fim de atender, né, adequadamente aí as crianças com as necessidades. Bom, o Maurício Araújo, ele falou, né, das Paralimpíadas e o nosso professor Luciano ressaltou também esse assunto e, diga-se de passagem, o Brasil é um país fortíssimo, né, quando tem as Paralimpíadas, porque tem bastante presença, né, pessoas que realmente, como bons brasileiros, se superam, né, e bem mais rapidamente. O Edivaldo, é bem-vindo, né, mas tem que ser muito bem feito também, para não ficar ninguém... que nem estão querendo fazer inclusão, para não ficar exclusão também, né? Porque de repente vai ter aquele da escola estadual que quer fazer e não vai ter. Como é que é isso? Olha, invoquemos novamente o artigo 7º da Constituição, que todos são iguais perante, né? Então, a lei. Então, não tinha que estar criando nada, tinha que estar fiscalizando nas escolas, ou seja, o legislativo, né? Pesquisando aí nas escolas se essas crianças estão sendo incluídas, porque, como você bem disse a respeito do nosso potencial paralímpico, entendeu? Existe exemplo por demais, né, para que essas crianças possam se sentir perfeitamente aceitas no ambiente onde quer que elas estejam, né? Então, a gente vê novamente crianças, porque imagina o tempo que isso não levou, e o custo que isso teve para que se criasse essa lei, né? Se é que é uma lei, não é? Então, simplesmente fazer valer. Agora, os professores têm que se adaptar, vai se adaptar de uma forma mais avançada ou não, mas tem que incluir a criança, porque essa criança com essa deficiência. Por quê? Porque isso vai dar a ela qualidade de vida, né? E não é a deficiência física que vai impedi-la de alguma forma servir para a sociedade, dar exemplo para a nossa sociedade, né? Infelizmente, eu sou bastante ácido nessa questão da legislação, né? Porque é só respeitar a Constituição, quer dizer, isso é prova para mim que pouco se lê da Constituição, pouco se sabe, né? E é uma obrigação do legislativo ter conhecimento do primeiro ao último dos artigos da Constituição, né? Mas, enfim, né? Mas isso está caminhando, eu vejo que isso está caminhando. Muito lentamente, mas eu vejo que está caminhando. A gente fica na torcida aqui, né, doutora Michele, porque esse pessoal também tem vontade. Imagina você ter uma comorbidade, ver os seus amiguinhos fazendo exercício e você com vontade de fazer alguma coisa, mas tem as suas limitações. Deve ser complicado, então tem que incluir mesmo, né? Olha, Santiago, depende. Eu vou ser bem sincera aqui, e eu, como mãe, né, também tenho meu filho vai para a escola, e tenho um projeto que você sabe, que é o Empodera São Vicente, aqui em São Vicente. Nós recebemos muitas mães com crianças deficientes. Depende da inclusão, porque muitas vezes a criança que não tem uma especialidade, né, não tem uma deficiência, você juntar as duas crianças no mesmo ambiente é importante, sim, para a inclusão, para que elas possam conviver juntas e saber que não existe diferenças, mas existe, tá? Infelizmente, essas existem, e às vezes, esta criança, dependendo da deficiência, essa criança deficiente, com alguma especialidade, ela precisa de um outro tratamento.
Então, ela se sente desprezada, ela se sente incapaz, porque ela está ao lado de crianças que não têm a mesma condição do que ela. Então, tudo depende. Cada caso é um caso. Eu acho importantíssimo as crianças com deficiência, né, crianças especiais, vamos dizer assim, elas terem a oportunidade de ter uma professora de educação física, sim, estarem juntos na hora do lanche. Agora, cada caso é um caso. Então, esses professores, você não pode ser o mesmo professor de uma aula com crianças que não têm alguma especialidade, dar a aula para uma criança especial, até porque essa criança especial, ela precisa um pouco mais de atenção do que uma outra criança. Então, uma acaba atrapalhando a outra. Então, assim, no bom sentido, eu quero dizer atrapalhar no bom sentido, porque essa criança especial, ela precisa de um pouco mais de atenção e é uma atenção diferente. Então, assim, eu sou a favor da inclusão, mas tudo depende, cada caso é um caso. Sou a favor, sim, eu acho que elas têm que ter o professor de educação física, estar fazendo juntas, sim, muitas vezes a aula, mas depende, cada caso é um caso, porque ela mesma vai se sentir mal. A criança está correndo para lá, para cá, e ela não pode fazer isso. Então, é preciso analisar. Eu não sou a favor da criança especial na mesma sala, em todos os momentos. Eu acho que existem aulas que poderiam ser feitas juntas, até para as crianças poderem. Mas eu sou a favor, eu vejo isso pela reclamação das mães que possuem essas crianças especiais, falando que há uma dificuldade maior. Então, essa criança precisa de uma atenção maior. Então, assim, é importante, eu fico feliz com essa inclusão da professora de educação física, mas a gente precisa analisar se vale a pena, em cada caso, juntar essas crianças, para você não acabar prejudicando ainda mais essa criança especial. Então, essa é a minha opinião. E é uma opinião muito, muito contundente. Eu acho que está certo, que nem o próprio Edivaldo falou. Ele fala, desculpe de eu ser tão ácido no que eu falo aqui, mas tem que ter inclusão. Eu acho que o Edivaldo está querendo dizer mais ou menos isso, né? Porque eu não sei qual que é a escala que divide uma criança da outra nessa questão de especialidade, né? Crianças especiais. Eu acho que tem umas que necessitam de mais cuidados, outro menos cuidado e outro um pouco de cuidado. E realmente juntar tudo isso num contexto onde também tem crianças normais, então realmente é um trabalho muito difícil. Eu acho que é por isso que existem até escolas especiais para crianças especiais, que lá dentro eu acho que consegue-se dividir melhor, né? Lá em 3 etapas, não sei como é que é o escalonamento disso, imagino eu. Então, acho que seria até proveniente fazer aí uma triagem para saber da necessidade real do município e ver se a necessidade não é uma escola especial, né? De repente pode ser uma necessidade de uma escola especial, onde vai ter lá gente gabaritada justamente para isso, para tirar o melhor de cada criança, né? E não, de repente, fazer como você mesmo disse, né, doutora, fazer só o beabá, né, o feijão com arroz. A gente quer o rendimento, isso que é o interessante. E até incluindo ela, como você falou, em algumas aulas com outras crianças normais também, para ela se sentir inclusa, né? Realmente é algo que tem que se avaliar, até procurar aí qual o nome da associação, doutora, até para passar, de repente algum vereador está nos assistindo e queira até um pouquinho mais de dados, né? Nós não temos uma associação, nós somos um grupo de amigas, né, que montamos há 20 anos, 22 anos atrás esse grupo, e a gente chama Empodera São Vicente, tem o Instagram, e a gente recebe essas mães de crianças especiais, e a gente ouve bastante, a gente escuta e entende um pouco, né, das necessidades. Então, a pessoa fala inclusão, mas espera um pouquinho. Tem a gente monte precisa de parâmetros, né? Tem um monte de questões a serem seguidas. Então é importante, olha aí, esse Empodera São Vicente, de repente os vereadores estão nos assistindo, para poderem até saber o que essas mães pensam, que são experiências vivas, né, com esses filhos especiais. Bom, tá aí. Bom, vamos encerrar aqui o programa, porque o tempo já está urgindo. Quero agradecer aqui a presença do professor Luciano Simões,
Obrigado pela presença, viu, professor? Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Também o nosso Edevaldo Monteiro, da Acesso Contábil, ele que é CEO da Acesso, e a doutora Michele Tiziane, advogada. Obrigado pela presença também, viu, doutora? E a você que nos assiste, obrigado pelo carinho. E amanhã a gente traz mais um Cidades em Debate na TV Unisantos e também na TV Com. Estamos com Deus e amanhã quem chegar primeiro espera o outro. Até lá. We'll be right back.